Olá, boa noite, povo de Deus, povo da fé, povo do amor, povo que vai morar no céu. Como é que tá a tua vida, teu coração? Passando aqui rapidinho para compartilhar. Gabi Casoni, Deus abençoe. Islaine Silva. Evangelista Emerson, Deus abençoe. A Mari Martins, a irmã Cláudia, a Tainá Ribeiro, a Karen Bezalel, Jorge Gabriel, a irmã Eden, a Júlia Secato. Paz do Senhor a todos vocês, gente. Dando uma passada rápida aqui para compartilhar algo que o Senhor falou ao meu coração, que Deus falou de uma forma poderosa. Tiago França, Andresa, e sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo aqui no estado de São Paulo, né, que é o momento desse, digamos assim, toque de recolher. Irmão Eurico, a paz, Deus abençoe. E eu queria, falando sobre isso, irmã Ruli, paz do Senhor, falando sobre isso, Deus foi ministrando ao meu coração, e eu queria trazer uma palavra, irmã Cláudia, para o coração dos irmãos, para essa semana, para a gente repensar em algumas coisas, para a gente analisar a nossa vida. Michael Alves, paz do Senhor, irmã Lídia, Deus abençoe. Andréia Castro, Bia Oliveira, Evangelista Márcio, Deus abençoe todos vocês. E eu quero trazer uma palavra assim, uma reflexão, na verdade, irmã Grazi, irmão Toninho, Deus abençoe, para nós podermos falar um pouco mais sobre tudo isso que nós estamos vivendo, o que está acontecendo. Marcos Tales, tudo bem, querido? A paz. Sandra, a irmã Sandra. E eu queria exatamente falar sobre isso, falar sobre a situação que nós estamos vivendo hoje, né, nesse, digamos assim, esse toque de recolher, né? E eu estou desativando os comentários aqui para ficar melhor para nós conversarmos. Depois, no final, quando eu for orar, a gente ativa novamente, amém? E pensando, né, pensando um pouco, meditando um pouco sobre esse toque de recolher, digamos assim, sobre agora a partir das 20 horas, não pode mais ninguém sair, a não ser serviços essenciais. E meditando sobre isso, Deus colocou uma palavra no meu coração, a palavra reclusos, né? Será que esse é o sentimento que nós estamos sentindo? Será que esse que é o sentimento que nós estamos tendo, a sensação de uma reclusão forçada, de não poder ter a liberdade de fazer o que costumeiramente estávamos, né? De poder ir numa pizzaria, de poder ir a algum lugar público. Na realidade, talvez o sentimento seja esse mesmo, a sensação de reclusão, né? E pensando um pouco nesse termo, reclusos, né? Que é como nós estamos presos, impedidos de ir, de vir, a não ser serviços essenciais, entre aspas. Como que nós poderíamos definir essa situação? Como que nós poderíamos entender o que nós estamos vivendo, ou até mesmo fazendo uma reflexão mais profunda? Será que biblicamente alguém já viveu algo semelhante? E se viveu, qual foi a postura de Deus em relação a isso? E pensando em tudo isso, falando com Deus a respeito disso, Deus colocou no meu coração uma palavra para compartilhar com os irmãos neste primeiro dia da semana que está se encerrando, nessa semana que se inicia. E eu tenho uma palavra de esperança para todos. Apesar de estarmos reclusos, né, ainda tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa para realizar. Tem muita palavra profética ainda para proferir. Tem muita oração para fazer, tem muito trabalho para fazer. Não obstante possamos estar tendo essa sensação de reclusão em casa,
Nós não estamos parados, o céu não parou e nós somos cidadãos do céu. O céu não está recluso, meu irmão, minha irmã. O céu ainda continua a todo vapor trabalhando. Deus continua ainda operando milagres, respondendo oração, interagindo com os seus filhos na face da terra. Mas antes de eu compartilhar com você essa palavra, quero orar agora com você. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e Deus santo, eu quero te agradecer, ó Deus, pelo dia de hoje, pela vida de cada servo teu. Quero te agradecer pela tua palavra, pelo privilégio de poder, Senhor, estar reunidos com a tua igreja, com os teus servos e cultuar a Deus, ó Pai, participar de uma ceia poderosa, uma ceia do Senhor poderosa, de comunhão. E eu quero te agradecer, Senhor, porque enquanto muitos estão gastando a vida de uma forma ineficaz, de uma forma sem sentido, o Senhor tem nos dado, Pai, a condição de poder viver nesta terra, Pai, com o conhecimento da Tua palavra e experiências contigo. Muito obrigado por isso. Fala conosco também agora pela Tua palavra, Pai. Permita que o Teu Santo Espírito venha falar com cada um de nós e que nós possamos ser edificados em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Vamos lá. Aproveitando aqui, se você quiser, convida alguém para assistir essa live conosco e para também mergulhar nessa meditação e nessa reflexão que eu quero agora compartilhar com você. Amém? Vamos lá. Vamos lá compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado ao meu coração aqui em relação a tudo que nós estamos vendo, passando e vivenciando. Abra a tua Bíblia aí no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, para falar sobre esse tema que Deus colocou no meu coração, reclusos. É um tema que me é por demais revelador, me é por demais alvissareiro, me é por demais esclarecedor. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor, primeiro livro dos Reis, capítulo 19 e verso 7. Olha o que diz. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Por que você está nesta caverna? Por que você está recluso, Elias? Porque, apesar de você estar no monte de Deus, onde Deus se revela, onde Deus opera, onde Deus interage, onde a intimidade com Deus aumenta, onde ela é revelada, porque, apesar de você estar no monte de Deus, você entrou na caverna da reclusão. Essa reclusão pode ser uma reclusão espiritual, pode ser uma reclusão emocional, pode ser uma reclusão sentimental, pode ser uma reclusão que tem na raiz do seu cerne, da sua causa, um problema financeiro ou um problema psicológico. Mas a grande pergunta que Deus faz no momento como esse, você que está aí na tua casa recluso hoje, porque não pode sair, por que você está aí? Que fazes aí, Elias? O que você está fazendo? Que pensamentos passam pela tua cabeça? Depois de um alimento desse, lembrando que o contexto do texto, Elias estava fugindo de Jezabel, passou o deserto de Berseba e
foi para um lugar, temendo a sua vida, encontrou um zimbro, deitou embaixo dele e pediu para si a morte. Um quadro de depressão, um quadro de desesperança, uma crise de ansiedade. Foi exatamente esse o quadro que Elias estava enfrentando. Ele pede para si a morte, ele deita e dorme debaixo do zimbro, e o anjo do Senhor vem com alimento para ele, toca nele. Sabe, gente, o que a gente precisa? Nós precisamos, nesse tempo de reclusão, sentir o toque do anjo do Senhor, sentir o toque da presença de Deus, sentir a presença de Deus presente, porque nós não estamos desamparados, não estamos sozinhos, não estamos abandonados, não estamos esquecidos. Deus envia um anjo para tocar em você, para despertar do sono da reclusão, para despertar desse sono da desesperança. Talvez você esteja entregando os pontos por conta de tudo que está acontecendo nessa pandemia, mas eu venho aqui com uma palavra para você: desperta, desperta, porque tem alimento para você. Deus está preparando uma palavra, porque, gente, vamos analisar, para e pensa comigo. O anjo tocou ele, tinha pão cozido em uma brasa, tinha uma botija de água, ele comeu, bebeu, tornou a dormir, o anjo acorda ele a segunda vez, e depois disso ele levanta, e o anjo diz: levanta-te, porque o teu caminho será sobremodo grande, longo. Ele comeu e caminhou 40 dias e 40 noites. Gente, qual é a probabilidade de um pedaço de pão e de um copo com água te dar força para você caminhar 40 dias e 40 noites? Não existe isso, gente. Não existe. Não inventaram ainda esta fórmula. Pelo menos não publicaram a invenção desta fórmula. Mas aqui é um sentido figurado também. O pão é a palavra. E a água é a presença do Espírito Santo. Então, para que nós possamos caminhar alimentados e fortalecidos até o monte de Deus, até onde Deus quer falar, até onde Deus quer revelar, até onde Deus deseja se revelar e revelar a vontade que tem através da nossa vida e para as nossas vidas, é preciso se alimentar de pão e água, palavra e presença do Espírito Santo, palavra e comunhão com o Espírito Santo, palavra de Deus mais o Espírito Santo, comunhão e intimidade com o Espírito Santo, significa uma caminhada longa, fortalecido nas questões espirituais. E com a certeza que chegaremos no monte de Deus, onde Deus fala, onde Deus revela, onde Deus opera, onde Deus revela a sua vontade para conosco. Porque o Horebe tem essa nuance, tem esse pormenor. Amém? Então, quando ele chega no Horebe, ao invés de ele procurar saber a vontade de Deus, ele vai para a reclusão, ele vai para uma caverna. Elias se torna alguém recluso, se esconde. Tem muita gente que quando chega na presença de Deus, ao invés de se derramar aos pés dele, ele se esconde. Se esconde atrás das suas decepções, se esconde atrás das suas mágoas, se esconde atrás das suas mazelas da vida, se esconde atrás dos seus problemas. Quando na verdade é o momento de se revelar a Deus e buscar uma intimidade maior com Ele. Então Elias ele vai para a caverna naquela noite e Deus pergunta: o que fazes aqui, Elias? Estamos vivendo esse tempo de reclusão. Talvez vivendo como reclusos dentro de casa, sem poder sair. Mas a pergunta de Deus para mim e para você nessa noite, nesta live é: que fazes aqui? É o teu lugar? É aí que é para você ficar? É aí que Deus quer você? É nessa posição que Deus espera que você permaneça? E aí eu pergunto, você pode estar vivendo um momento ruim, péssimo agora. Talvez você esteja tendo uma noite péssima, vivendo situações ruins,
Mas eu quero dizer, Deus está perguntando, o que fazes aqui recluso nessa caverna, Elias? Por que está aí? Por que está nessa condição? Por que está numa caverna de escuridão, de densa escuridão, quando eu sou o Deus Todo-Poderoso e você está no meu monte, no Monte Horebe, no monte de Deus, onde eu me revelo? Por que andar em trevas quando a luz está presente? Por que andar nessa dúvida quando a certeza está em Cristo Jesus? Forte, né? Então são algumas reflexões que nós precisamos fazer nesse tempo. Porque amanhã também, quando for esse horário, você vai ter que estar recluso na tua casa. Mas isso não quer dizer que você tem que ter o sentimento de reclusão. Porque você está no melhor lugar, você está onde Deus se revela. Você está na melhor altura, onde Deus fala, onde Deus opera, onde Deus mostra a sua vontade. É neste momento de reclusão, de perseguição, de solidão, é que você vai ouvir a voz de Deus falar contigo. Olha aí que forte. Exatamente neste momento de tristeza, de abandono, de sofrimento, que você vai ouvir as verdades de Deus para a tua vida. Basta você sair da caverna e buscar a presença de Deus. Essa caverna pode ser representada numa palavra que magoou teu coração. Pode ser um sentimento de amargura na tua alma. Pode ser de uma sensação de perseguição, de uma enfermidade, de um clima ruim familiar. Essa caverna pode se manifestar de diversas formas. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus tem coisas grandes para a tua vida. E a pergunta é, o que fazes aí nessa caverna? Quando Deus está logo ali, desejoso de revelar o que Ele tem para a tua vida. Louvado é o nome do Senhor. É isso mesmo. Continuando, Deus pergunta, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele fala, ele já vem com uma queixa. Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Ou seja, Elias estava pensando assim, Deus, o Senhor perdeu o controle. Eu estou recluso aqui porque o Senhor perdeu o controle. Olha, o teu povo te abandonou, não ora mais, não jejua mais, não trabalha mais. Olha o que está acontecendo na igreja. Olha o que está acontecendo na minha casa. Olha o que está acontecendo na minha família. Elias estava se queixando para Deus, como quem diz para Deus, Deus, o Senhor perdeu o controle da situação. Só ficou eu. Só eu estou aqui, Deus. E aí Deus diz para Elias, Elias, calma. Eu te trouxe para cá. Eu te trouxe para cá não para você ficar na caverna. Não para você viver nessa escuridão de sentimentos ruins, sentimentos de amargura, sentimentos de solidão, ou até mesmo sentimentos de orgulho, de arrogância, achando que só você ficou. Mais tarde Deus revela isso para ele. Cuidado com esse senso de pequenez, com esse senso de autoestima muito baixa ou muito alta, achando que só você é suficiente, só através de você Deus é capaz de fazer algo, que só através da tua capacidade Deus pode fazer alguma coisa. Porque esse sentimento é de quem está dentro da caverna, uma escuridão. Não obstante, comer pão e beber a água, meditar na palavra de Deus, ter Cristo como Salvador e ter intimidade com o Espírito Santo, ainda assim existem lapsos que faz parte da personalidade humana, que leva pessoas a exatamente esse sentimento de Elias, achar que se elas não fizerem, Deus não poderá fazer, e que se elas não estiverem presentes, Deus não fará. Não, se eu ou você não fizermos, Deus levanta outro melhor que nós para fazer. Então Deus leva Elias para o monte para confrontá-lo também. Porque Elias vem reclamar de Deus, vem se queixar.
E Deus disse para ele: espera um pouco, Elias, que eu vou elevar você a um nível maior de intimidade comigo. Agora, Elias, eu vou revelar como eu trabalho, quem eu sou. Entenda que nesse momento em que nós nos sentimos reclusos, nesse momento de reclusão, pode ser o momento em que Deus vai te dar um dom, em que Deus vai revelar algo maior para a tua vida. São nos grandes momentos de adversidade que Deus derrama as maiores porções de unção sobre a vida dos seus servos. Exatamente. Por quê? Porque são nesses momentos que nós nos entregamos inteiramente ao querer de Deus para as nossas vidas. Exatamente isso, amados. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Deus então revela para Elias algo que até então ele não sabia. E eu vou te mostrar aqui na Bíblia. Por quê? Porque ainda que você esteja sentindo-se um recluso, ainda assim, Deus se revela de uma forma ímpar para a minha e para a tua vida. Olha o que diz o verso 11. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, fendia os montes e despedaçavam as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Então, primeira coisa aqui, a gente está acostumado com coisas macros, Deus fazendo coisas grandes, coisas poderosas, coisas grandiosas. Mas quando Deus leva Elias para o monte, não era para isso que Deus o chamou, porque Elias já tinha visto coisas grandes. Deus já tinha visto Deus operar. Deus já havia cerrado o céu 3 anos e 6 meses pela palavra de Elias. Então não foi para isso. E muitas vezes a gente acha que Deus é isso. Deus não é só milagre e maravilha, gente. Não. Então nós precisamos subir de nível. Evidentemente que Deus faz milagres e maravilhas, mas Deus vai além. Se nós buscarmos a Deus apenas pelos milagres e maravilhas, nós nunca vamos conhecer o Deus que verdadeiramente está na nossa vida. Então vejam que Deus não estava no vento, Deus não estava naquele movimento, Deus não estava naquela força do vento. Muito embora isso é algo que é inerente a ele, mas ele não estava, não era aí que ele ia se revelar, não era essa face que ele revelaria a Elias. E aí ele continua, a Bíblia continua dizendo: porém o Senhor não estava no vento, depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Terremoto, gente, vem para abalar, terremoto vem para mudar as coisas de lugar, terremoto vem para derrubar aquilo que está de pé, terremoto vem para abrir cratera. Deus pode fazer isso? Pode. Deus muda de lugar, Deus tira quem Ele quer e põe quem Ele quer, Deus muda o ambiente, Deus muda o relevo das coisas da minha e da tua vida. Mas Deus não está no terremoto, não é isso. Deus não se resume ao terremoto, muito embora o terremoto é inerente a Deus, mas Ele não é só o terremoto. Talvez você conheça o Deus do vento e o Deus do terremoto. O Deus que sopra, o Deus que quebra a pedra, o Deus que derruba tudo, que destrói, que vence, o Deus guerreiro. Talvez é o nível que você conheça de Deus. Mas eu quero dizer para você que nesse tempo de reclusão, vivendo como recluso, Deus quer revelar algo novo para o teu coração, para a tua vida. Louvado é o nome do Senhor. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Quem gosta de fogo aí? Se tem glória, tem fogo. Se tem fogo, tem glória. Deus te faz vaso novo e muda a tua história. Deus também é fogo. Fogo consumidor. Fogo que aquece a alma. Fogo que sustenta. Fogo que abençoa. Mas Deus não estava no fogo. Deus não se resume só ao fogo. Deus não se resume só ao barulho.
Deus não se resume apenas à santificação. Não. Deus vai além, é mais do que isso. Nós temos que buscar ser agradáveis a Deus, amados. E aí continua aqui. E depois do fogo, um cício tranquilo, um vento, uma brisa tranquila e suave. Sabe o que eu aprendo aqui? A voz de Deus, ela é mansa. E aí eu me lembro daquele hino que o evangelista Billy Graham muito gostava de cantar. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Nós só vamos conseguir ouvir a profundidade da voz de Deus quando nós deixarmos de buscar o vento, o terremoto, o fogo e parar para ouvir o que Deus realmente deseja falar para a minha e para a tua vida. Porque a voz dele vai vir na suavidade. Tá entendendo que viver como recluso nesse ambiente que nós estamos é a oportunidade de nós ouvirmos Deus falar conosco. Diferente, num outro nível, numa outra profundidade. Porque talvez Elias já conhecia o Deus do vento. Elias já conhecia. Ele já conhecia o Deus do terremoto. Ele já conhecia o Deus do fogo. Mas ainda faltava ele ouvir a voz suave de Deus. Deus estava aqui ensinando para Elias uma lição preciosa. Elias, não é só você. Não é só você, Elias. Não é só você. Eu te escolhi, mas não tem só você. Ainda tem 7.000 que não se dobraram diante da idolatria. Ainda tem gente disposta a me servir. Ainda tem gente disposta a me adorar. Ainda tem gente aí nos cantos, nos rincões do Brasil que me adoram em espírito e em verdade. Não se desespere. Não sinta-se recluso. Sai dessa caverna. Tem gente ainda que ora. Tem gente ainda que consagra. Tem gente ainda que vai para o monte orar. Tem gente ainda que serve a Deus em espírito e em verdade. Elias, para de reclamar. Para de se vitimar. Ouça a voz de Deus que vem. Aleluia. Oh, glória. E quando Elias, ele ouve esse vento, ele ouve essa brisa, ele sente essa brisa, porque é interessante isso. A brisa a gente não só ouve, mas a gente sente. Quando Deus fala conosco, a gente não só apenas ouve, mas a gente sente Deus falar conosco. Porque é uma presença gloriosa, é uma presença poderosa, que inunda o nosso coração, que inunda a nossa vida. Louvado é o nome do Senhor. Que experiência gloriosa para Elias. Quando Elias ouviu, o verso 13 diz, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Meu Deus, presta atenção nisso. Essa caverna de obscuridade que você está, de reclusão, você apenas sairá dela a partir do momento em que Deus se revelar para você num nível diferente que você não conhecia até este tempo. Porque enquanto está o vento que quebra a penha, Elias continuava na caverna. Enquanto veio o terremoto, Elias continuava na caverna. Enquanto veio o fogo, Elias continuou na caverna. Mas quando veio a brisa e a voz de Deus, ele saiu daquela caverna de reclusão. É forte isso, hein? Se você quer sair da caverna da reclusão, para ouvir Deus falar contigo. Para ouvir o que Deus quer falar com você. Elias então vai colocando diante de Deus toda a sua seu descontentamento. Ele diz, eu tenho sido zeloso,
Os filhos de Israel deixaram teu altar, mataram os profetas à espada, e eu fiquei só, procuram tirar minha vida, a mesma reclamação. Aí Deus dá uma tarefa para Elias. Elias, o que fazes aqui? Não fui eu que te ungi? Não fui eu que te consagrei? Não fui eu que te chamei? Por que você está vivendo essa reclusão? Por que você está vivendo recluso dessa forma? Tá entendendo? Ah, mas é por causa do lockdown, é por causa disso, é por causa daquilo. Elias, que fazes aqui? Por que tanto desespero, Elias? Foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te consagrou. Estão tentando calar minha voz. Eu vou entrar nessa caverna de reclusão, nessa caverna de sentimentos ruins, de mágoa. O que fazes aqui, Elias? Se eu paguei o preço por você, se eu venci tudo por você, e se eu escrevi o teu nome no livro da vida, Elias? O que fazes aí, Elias? O que fazes recluso, Elias? Nessa caverna? E Deus dá uma tarefa para Elias. Deus diz, em outras palavras, estou conjecturando, mas Deus fala para Elias, Elias, para com isso, para de choramingar, para de reclamar, Elias. Vai fazer o teu papel, vai cumprir o teu ofício. Sai dessa reclusão, para de viver como recluso e vai fazer o que eu projetei você para fazer. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Disse o Senhor, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge a Azael rei, Jeú rei e Eliseu profeta. Olha aí. 3 unções para Elias fazer. Enquanto você está aí recluso, com sentimento de reclusão, tem gente esperando para ser ungida através da sua vida. Tem gente esperando para entender qual é o seu propósito de vida através da sua vida, através das palavras que vão sair da tua boca. Existem pessoas esperando para ser alcançadas pelo poder do Evangelho através da unção do Espírito Santo que está na tua vida. Mas você está vivendo como um recluso. Ah, mas é toque de recolher, eu não posso sair. Saia da reclusão das tuas emoções, das emoções da tua alma, das mágoas que você tem nutrido e vá fazer o que Deus mandou. Deus mandou você ungir pessoas para que elas se tornem autoridade. Deus em vários níveis, porque quando se fala que ele ia ungir Azael, era alguém na Síria, ao norte, alguém que seria poderoso, queria fundar uma dinastia em Damasco. Quando ele fala de Jeú, ele fala de ungir alguém que ia cumprir a profecia dada por Elias contra Acabe e contra Jezabel. E quando ele fala de ungir Eliseu, Deus está falando para ele, para que você deixe alguém no teu lugar, um sucessor. Enquanto nós estivermos nas cavernas, vivendo como reclusos, vai faltar rei e vai faltar profeta. Vai faltar pessoas para realizar a obra de Deus. E o que é pior, nós não deixaremos legado, não deixaremos sucessor. Que fazes aqui, Elias, chorando, recluso? Não. Saia dessa reclusão e venha cumprir o que Cristo tem para a tua vida. E venha fazer o que Deus tem para fazer através da tua vida nesta terra. Em tempos de pandemia, é verdade, existe uma tendência diabólica no ar. Nós não podemos negar. Qual que é essa tendência? Levar os homens à reclusão. Se você ligar a TV, ou se você procurar na internet,
você vai achar inúmeras notícias, fake news, notícias falsas. Inúmeras notícias com teoria da conspiração e tudo mais. E agora estamos reclusos, não podemos sair. Então, se você ligar as mídias sociais, os telejornais, nós seremos bombardeados de notícias, é Covid, é Covid, é Covid, é Covid, tá matando aqui, tá o leito lá, tal. Queridos, o que fazes aqui, Elias? Sai dessa caverna de notícia ruim. Sai dessa caverna. Ah, mas o Covid é real e mata. Mata mesmo. Mas posso dizer algo aqui para você, gente? Se a gente não morrer matado, a gente vai morrer morrido. Se a gente não morrer de enfermidade, a gente vai morrer de causas naturais. O fato é que se Jesus não vier arrebatar a igreja, todos vamos morrer. A questão não está aí. Nós não podemos permitir que a nossa mente seja reclusa, refém de todas essas notícias ruins, desse pessimismo. Porque a nossa pátria, na nossa pátria não há pessimismo, que é o céu. Entenda isso. Viva o céu, viva a notícia do céu. É verdade. Então existe uma tendência nesse tempo de pandemia, de uma reclusão espiritual. Pessoas que se trancam em casa, não estão indo mais na igreja, não estão acompanhando, não ora mais, não jejua mais, não consagra mais, não vive para Deus. E Deus querendo falar. Deus querendo soprar e falar. Porque quando Deus sopra, eu sinto e ouço a voz dele. Deus está querendo falar com você nesse tempo de reclusão. Alguns se esconderam totalmente. Mas a luz não pode se esconder na escuridão. Entenda isso, meu irmão. Você é portador da luz. Você não pode se esconder. Não pode viver como um recluso. Você tem que revelar a luz que há em ti. Onde você mora, onde você está. Em todo lugar, rede social, noticiário, telejornais. A mensagem é uma só. Vivam reclusos, vivam com medo. É só notícia ruim, só notícia má. Como se Deus não tivesse no controle de todas as coisas. Deus está no controle. Deus não perdeu o controle de todas as coisas. Tudo isso que nós estamos vivendo no mundo é o princípio das dores. Eu creio nisso. É o princípio das dores. Reino contra reino, nação contra nação. Porém, não é o fim. É o princípio das dores. Há exatos 1 ano, antes da pandemia. Por exemplo, eu vi notícias que está faltando leito, está faltando hospital, está faltando um monte de coisa aí. Gente, mas o que mudou de agora para antes da pandemia? Tinha fila no hospital, faltava leito de UTI, demorava a mesma quantidade, 3, 4 meses para fazer cirurgia. O que mudou, gente? Vamos ser sinceros. Vamos pensar, gente. Vamos parar para pensar. O que mudou? Não podemos viver, gente, reclusos na nossa mente. Não podemos permitir que a nossa fé venha se esfriar. Venha se arrefecer, gente. Não podemos. Temos que continuar com a nossa mente firmada em Deus. Faltava segurança antes da pandemia. Faltava emprego antes da pandemia. O Brasil estava quebrado antes da pandemia. Gente, entendam. A nossa mente tem que estar focada naquilo que Deus tem para nós. Lembra, Elias, o que está fazendo aqui? Você tem que ungir 2 reis e um profeta, você está aqui perdendo tempo? Você está fazendo o que aqui? Você deitou debaixo de um zimbro pedindo para si a morte? Eu te alimentei, o segredo está na palavra e na água do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo. Por que você está aqui, Elias?
E com a força desse alimento, dessa água, você caminhou 40 dias e 40 noites. Eu te dou força, Elias, e agora você vem para cá no monte, onde eu quero falar contigo face a face, onde eu quero ter intimidade contigo, Elias. E você entra na caverna. Sai da caverna do pessimismo. O que fazes aqui? Por que Deus te chamou, hein? Deus te chamou para quê? Vá e faça o melhor que você puder. Porque Deus te chamou para uma obra, Deus te chamou para realizar algo grande, glorioso e poderoso. Sai dessa caverna de pessimismo, sai dessa vida de recluso, de prisioneiro e vá cumprir o chamado de Cristo para a tua vida. Isso vai te trazer felicidade, vai te trazer alegria, vai te trazer realização, vai te trazer tranquilidade. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Cuidado com aquilo que você lê, com aquilo que você vê na imprensa, nas redes sociais. É porque tá ruim, tá isso, é porque tá ocupado o TI. Gente, tá ocupado mesmo. Mas quando é que não teve ocupado? Quando é que você foi na UTI e tinha vaga? Antes da pandemia. O camarada ficava lá no corredor lá do hospital, esperando uma vaga lá aparecer na UTI e não aparecia. Se tinha tanta vaga assim, por que demorava tanto? Gente, não vamos ter mente reclusa não. Vamos ter a nossa mente intacta, livre pelo poder do Espírito Santo. Não entre em desespero, não entra no desespero desse povo não. Vamos ter cuidado, vamos precaver, vamos cumprir todos os protocolos que precisam ser cumpridos, sem problema. Mas não vamos viver reclusos de mente. Porque quem nos chamou foi Deus. Louvado é o nome do Senhor. Primeiro ponto que eu quero aqui destacar para os irmãos, para os queridos, eu estou terminando já para a gente orar. Primeiro ponto, há um falso conforto na reclusão. Elias entrou na caverna e ali ele se sentiu seguro, confortável. Confortável. Ele entrou naquela caverna e se sentiu confortável. Aqui tá bom, eu estou no monte de Deus. Eu vou entrar nessa caverna aqui, eu vou me esconder, aqui eu vou ficar. Cuidado. Na reclusão há uma falsa sensação de conforto. Não adianta acharmos que estaremos bem quando nós nutrimos esse sentimento de mágoa, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de vitimismo por causa de alguma coisa que fizeram para nós. Foge desse sentimento, dessa reclusão na tua vida. Foge dessa caverna na tua vida. Porque isso daí traz um conforto, mas é um falso conforto, que só atrasa a tua vida. A nossa vida tem que andar para frente e não ficar parado, inerte. Lembra do texto de Paulo? Uma coisa faço, prossigo para o alvo, para alcançar a soberana vocação. Eu tenho que olhar para o alvo e continuar, e não viver recluso, de mente e de espírito. Quem pegou aí diz amém. Segundo ponto, o estado de recluso parece o fim de tudo. O estado de recluso parece o fim de tudo. Elias chegou para Deus e falou: Deus, estou nessa caverna, só eu fiquei, não tem mais ninguém. Agora o que o Senhor perdeu o controle de tudo, mataram todos os profetas, só ficou eu, e agora? Cuidado, porque o estado de recluso parece o fim de tudo. Parece que Deus perdeu o controle. Parece que na tua vida não tem mais nada para acontecer. Parece que na tua vida mais nada Deus pode fazer mais nada novo na tua vida.
Quando a gente tem uma mente escrava, uma mente manipulada, essa manipulação, esse estado de reclusão, nos leva a diminuir, a esfriar, a arrefecer a nossa fé. Cuidado com esse estado de reclusão na tua vida. Deus não tem limites. Quem impõe limites em Deus somos nós. Deus não tem limite. Ele tem poder para te renovar o teu casamento. Ele tem poder para te dar um casamento. Ele tem poder para trazer alegria ao teu coração. Ele tem poder para renovar o teu sentimento. Ele tem poder para renovar as suas emoções, para curar as tuas emoções, curar o teu físico e derrotar esse Covid. Deus tem poder. Para a mente reclusa, não. Mas Deus tem poder para tudo, para renovar a tua vida, em nome de Jesus. Amém? E em terceiro lugar, a mente do servo não é reclusa. Pelo contrário, ela é livre. Ela alcança os mais altos patamares espirituais. Busque ter uma mente livre. O mundo pode estar caindo à tua volta, mas que voz você está ouvindo? Elias só saiu da caverna a partir do momento que ele sentiu e ouviu a voz de Deus. Que essa live seja a voz de Deus a falar contigo nesta noite, te dizendo: sai dessa caverna, sai desse estado de recluso, sai dessa reclusão na tua vida e venha viver algo novo com Deus. Venha levar a efeito o teu chamado, Elias. Venha levar a efeito o teu propósito, aquilo que Deus te chamou para ser. Saia dessa vida de perca de tempo, de derrota. Se liberte dessa mente reclusa e venha cumprir o chamado que Deus tem para a tua vida. Quando Elias entendeu, quando ele saiu da caverna, Deus disse para ele: Elias, por que você está aqui, rapaz? Por que você está murmurando? Por que você está reclamando? Eu tenho um rei para você ungir. Eu tenho um Jeú para você ungir. E eu tenho ainda um legado para você deixar. Um sucessor. Eliseu. Tem muita coisa ainda para Deus fazer através da tua vida. Na tua vida e através da tua vida. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nessa verdade espiritual? Você crê nisso, meu irmão? Minha irmã, eu creio. Eu creio. Não seja recluso, mas seja livre, porque para a liberdade que Cristo nos chamou. Amém? Medite nisso, nesse tempo. Medite nisso, nesta época. Viu? Sai da caverna desse sentimento que não deu certo, esse relacionamento que não deu certo. E você fica nessa caverna e toda vez que você vai orar, você fala: Deus, mas por que ele fez isso comigo? Por que ela fez aquilo comigo? Por que fizeram isso comigo? Por que aquele sócio me passou para trás? Que fazes aí, Elias? Sai daí. Deus tem muita coisa para você. Deus tem muita coisa para fazer na tua vida. Deus vai fazer muitas coisas na tua vida, por meio da tua vida. Creia nisso. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido e Deus eterno, eu quero te louvar pela tua palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, por este tempo, por este momento. Meu Deus, eu quero te louvar pela vida de cada um que está nessa live, Pai. E peço a Ti, Senhor, sustenta, fortalece, Pai. Meu Deus, eleva o nível de conhecimento da Tua presença. Que nós não venhamos, ó Pai, nos relacionar contigo por aquilo que o Senhor é, pelo vento, pelo fogo, pelo terremoto, mas sim, Senhor, pelo relacionamento, pelo conhecimento, Pai, que nós teremos contigo e que nós temos contigo. Pai, revela coisas maiores, revela coisas gloriosas a nós, em nossa vida, Pai. E por meio, Senhor, do Teu poder,
faz coisas gloriosas em nós e por meio de nós, ó Pai. Senhor, liberta-nos, Senhor, das cavernas sentimentais, das cavernas emocionais e psicológicas, das cavernas espirituais. Senhor, liberta-nos, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que nos mantém reclusos, ó Pai. E nos dá, Senhor, essa liberdade para que nós possamos cumprir o chamado que Tu tens proposto a cada um de nós, ó Pai. Abençoa o Teu povo, Senhor. Meu Deus, dá um início de semana abençoado a cada um dos Teus servos, Pai. E que em tudo eles possam viver plenamente o Teu cuidado e tudo aquilo que o Senhor tem para cada um deles, para cada um de nós. Em nome de Jesus que eu oro, crendo e agradecendo. Amém e amém. Amém, amados? Deus abençoe o teu coração. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, queridos? Aproveitando aqui o ensejo, passa lá no meu canal do YouTube, Pastor Paulo Oliveira Oficial. Se inscreve lá, tem bastante vídeo lá também interessante que vai falar o teu coração. Amém? Beijo no coração, Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.